O sal, cloreto de sódio ou NaCl, é uma substância mineral de grande importância para a saúde humana e animal. Além disso, ele é imprescindível para a indústria atual. A forma mineral halita, a rocha de sal, é comumente chamada de sal comum para diferenciá-la da classe de compostos químicos chamado sal. O sal de cozinha, universalmente utilizado como um tempero, é altamente refinado e possui muita pureza. O sal é algo que atrai água e, para aumentar ainda mais essa característica, geralmente pequenas quantidades de sódio, fosfato e magnésio são adicionadas. E também existe o sal iodado, um sal com pequena quantidade de iodeto de potássio. Ele é amplamente usado em locais onde o iodo é escasso na dieta, o que pode causar o inchaço na glândula tireoide, conhecido como bócio. Até mesmo o gado precisa de sal, o que geralmente é feito em blocos sólidos. Com tantas características, não é de se estranhar que o sal tenha adquirido um valor muito alto ao longo da história. Os setores de embalagem de carne, fabricação de salsichas, preservação de peixe e processamento de alimentos usam o sal como um conservante ou como um tempero, em alguns casos, como os dois, ao mesmo tempo. O sal serve para conservar algumas peles e também está na salmoura, uma solução de água saturada de sal que preserva alimentos congelados. Na indústria química, o valor do sal é imensurável. A substância necessária para a produção de bicarbonato de sódio, soda cáustica, ácido clorídrico, cloro e outros diversos químicos. Também é necessário para fazer sabão, esmalte e entra nos processos metalúrgicos como fundente, substância que promove a fusão de metais. Existe um uso não muito comum para a substância aqui no Brasil. Afinal, não costumamos ter temperaturas muito baixas por aqui. Em locais frios, porém, o sal é aplicado no gelo e na neve para abaixar seu ponto de fusão. Assim é mais fácil desfazê-los. Nos climas do norte, grandes quantidades são usadas para ajudar a ultrapassar enormes acúmulos de neve e gelo em estradas, por exemplo. O sal é fundamental na vida humana nos dias de hoje. Porém, essa interdependência do homem com o sal não é algo atual. Já existe, há bastante tempo. Em algumas partes do hemisfério oeste e na Índia, o uso do sal foi predominantemente implementado pelos europeus. Em algumas partes da África Central, até hoje, o sal é um item de luxo, disponível apenas para ricos. Onde as pessoas vivem basicamente de leite, carne, crua ou assada, os sais naturais não são perdidos. Então, suplementos de cloreto de sódio, o sal, não são necessários. Nômades com seus rebanhos de ovelhas ou de gado, por exemplo, nunca comem sal na comida. Por outro lado, as pessoas que vivem principalmente de dietas de cereais, vegetais ou carne cozida necessitam de suplementos de sal. Inclusive, o uso habitual do sal está intimamente ligado ao fato da humanidade ter abandonado o nomadismo em favor da vida agrícola e sedentária. Esse passo da civilização influenciou profundamente os rituais e cultos de quase todas as nações antigas. Deuses antigos eram adorados como sendo os doadores das bênçãos vindas da terra, assim como o sal era usualmente incluído em oferendas sacrificiais. A substância podia ser uma oferenda inteira ou parte das oferendas de cereais. Rituais assim eram mais comuns entre os gregos, romanos e outros povos semíticos. Pactos eram ordinariamente feitos com uma refeição sacrificial que tinha o sal como elemento necessário. As características preservativas do cloreto de sódio tornaram-no um símbolo de impacto duradouro e um selo de obrigação à fidelidade. Por causa disso, a própria palavra adquiriu um sentido de autoestima e honra em linguagens antigas. Existe uma confissão árabe que diz: há sal entre nós. Na cultura hebraica existe a expressão comer o sal do palácio, que quer dizer ser assalariado pelo rei. A expressão persa namak haram quer dizer falso ao sal e significa ingrato ou desleal. Em inglês, a expressão sal da terra descreve uma pessoa de alto valor. Desde a antiguidade, o cloreto de sódio contribuiu grandemente para nosso conhecimento sobre os comércios antigos. Uma das mais antigas estradas italianas é a Via Salaria. Nela, o sal romano ia da Ostia para outras partes do território. Heródoto conta a história de uma rota de caravanas que unia os oásis de sal do deserto da Líbia. O antigo comércio entre a costa do Mar Egeu e do Mar Negro, no sul da Rússia, dependia em grande parte das salinas, lagoas de evaporação da água do mar para a obtenção de sal. Elas ficavam na foz do rio Dnieper e do peixe salgado trazido desse distrito. Antigamente, sacerdotes usavam o sal para afastar demônios e outros espíritos malignos. No Egito Antigo,
O sal foi considerado um produto sagrado e era oferecido aos deuses. Já os romanos, que mencionamos aqui, consideravam o sal um símbolo de sabedoria. Por isso era usado em um ritual feito com os recém-nascidos. Na cerimônia, os adultos derramavam a substância nos pequenos para que não faltasse sabedoria. Gregos e romanos faziam sacrifícios para agradar os deuses do lar. Os holocaustos geralmente tinham animais com sal depositado na cabeça para purificar a casa. No povo hebreu, o sal também era visto como elemento de purificação. Os judeus usavam o sal em seus sacrifícios como um reflexo do pacto eterno com seu povo. De maneira simbólica, os cristãos herdaram esse entendimento. Dessa forma, sal era colocado nos recém-nascidos que eram batizados. No hinduísmo, sal é visto como um elemento purificador e frequentemente é usado em rituais de santificação de lugares e em sacrifícios. Sua característica de preservação se liga bastante ao conceito da manutenção das forças espirituais, algo importante para os hindus. Já na Idade Média, o sal era usado para afastar os maus espíritos, os demônios e as bruxas das casas. Por isso, o material era depositado nas portas, janelas e chaminés. Na obra A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, Judas Iscariotes tem um saleiro derrubado, virado em sua direção. Na época, dizia-se que alguém que derrubasse sal deveria pegar um pouco e jogá-lo para trás, acima do lado esquerdo, lado visto como negativo. Existe também uma recomendação de Maomé que diz: comece pelo sal e termine pelo sal, porque o sal cura numerosos males. A tradição islâmica associa o sal com hospitalidade e uma necessidade nas refeições. A inclusão demonstra pureza e completude. Por isso, no Marrocos, coloca-se cloreto de sódio nos lugares mais escuros para que sirva como um espantalho de maus espíritos. No Laos, país do Sudeste Asiático, as mulheres grávidas lavam-se diariamente com água e sal para proteger-se de maldições. Algo semelhante é feito nos países nórdicos. Ali, o sal é colocado junto ao berço das crianças para exercer essa proteção. Já nas Ilhas Havaianas, a pessoa que volta de um funeral deve jogar sal sobre si mesmo para que espíritos malignos não a acompanhem após o enterro. No Japão, as pessoas têm o costume de colocar sal na soleira da porta de suas casas depois que alguém não muito querido ter ido embora. Por conta desse histórico espiritual poderoso, o sal, ainda hoje, é visto como uma arma muito poderosa em questões místicas. Nos dias atuais, o sal continua sendo muito usado por vários povos e grupos com ideais esotéricos. Vejamos a opinião do Feng Shui, prática pseudocientífica que alega usar forças energéticas para harmonizar os indivíduos com o ambiente ao seu redor. Para o Feng Shui, o sal grosso e o marinho são usados para eliminar a energia negativa de ambiente e pessoas. Ele teria a propriedade de atrair os íons negativos dos ambientes e das pessoas. Residências e empresas que têm energia negativa sofrem um desequilíbrio energético que atua negativamente nos ambientes e vigor das pessoas. Tal força negativa ficaria concentrada nos cantos dos ambientes e na porta de entrada principal do imóvel. Para reverter esse problema, o Feng Shui tem algumas soluções. Colocar um copinho de plástico cheio de sal atrás da porta de entrada de cada ambiente da casa ou da empresa vai fazê-lo absorver as más energias no ambiente. É preciso trocar o copo uma vez por semana. Outra opção é colocar atrás da porta principal um copo de vidro americano com água e uma medida de dedo do sal. A combinação é uma poderosa catalisadora de más energias. Outra opção envolve adicionar um pedaço de carvão vegetal à mistura que mencionei antes. Água, sal e carvão também servem como catalisador. É preciso trocar a água com sal toda vez que o carvão afundar. Um enfeite energético usado no Feng Shui é uma peça de vidro com sal grosso até a borda. O objeto é colocado nos ambientes principais de um lugar. Por cima são colocados dentes de alho, pimenta vermelha, cristal de quartzo branco e turmalina preta. A pilha absorve as mais energias dos ambientes. Até mesmo a limpeza com sal pode ajudar. Lavar o chão de um imóvel com uma mistura de água com sal pode ser positivo. Uma colher de sal é utilizada a cada 10 litros de água. Além disso, a mistura leva anil líquido e uma colher de sopa de alfazema. Os adeptos do Feng Shui passam um pano na mistura e começam a limpar o imóvel do fundo para frente. É preciso terminar a limpeza na porta de entrada para eliminar as más energias e deixar o ambiente mais calmo. Um banho de sal grosso
é o chamado descarrego e serve para eliminar mais energias que são acumuladas no dia a dia. A mistura para banho é feita com 1 litro de água morna e 1 colher de sal misturada a ponto de virar uma salmoura. Os banhos são boas pedidas quando a pessoa sentir cansaço. Agora, saindo do Feng Shui, existem outros usos místicos para o sal. Muitas cerimônias de meditação usam material para ajudar a se fixar mentalmente e concentrar energia. Algumas tradições espirituais incluem o uso de lâmpadas de sal. Tais instrumentos libertariam íons negativos que contribuem para um ambiente tranquilo e equilibrado, criando um ambiente ideal para a meditação. A meditação pode contribuir para a criação de um lugar sagrado através do arranjo de cristais de sal e de lâmpadas. A prática serviria para purificar o ambiente, eliminar energias negativas e ajudar no processo da meditação. Existem outros mais incomuns para o sal. Por exemplo, o misticismo diz que você pode usá-lo para evitar ser prejudicado pela inveja alheia. Se alguém que sente inveja sua ou de sua família sair de sua casa, pegar um punhado de sal fino e jogar em formato de cruz nos rastros da pessoa, vai evitar o mau sentimento. No caso de alguém que deseja o seu mal, fazer uma refeição em sua casa, o ideal é jamais passar o saleiro para essa pessoa. Além disso, o cloreto de sódio pode ser a chave para ter boa sorte em negócios ou empreendimentos. Para ter sucesso, coloque 3 pedrinhas de sal grosso na sua carteira ou bolsa, enquanto mentalize o que deseja. Quando chegar no lugar onde o negócio será realizado, pegue o sal e deixe em algum canto sem que ninguém perceba. As práticas aqui mencionadas são esotéricas e místicas, ok? Portanto, não são comprovadas cientificamente. Além disso, várias delas nem pertencem exatamente a alguma religião, mas a um grupo de pensamentos tradicionais presentes na sociedade. Quando olhamos o sal pela visão bíblica, descobrimos que as coisas são bastante diferentes. O sal tem, de certa forma, uma conotação negativa na história de Ló, no Antigo Testamento. Ló e sua família viviam em Sodoma quando receberam a visita de 2 anjos que disseram que o local seria destruído. A família deveria fugir sem sequer olhar para trás para sobreviver. Quando o sol ainda estava saindo, Ló e sua família estavam chegando a uma cidade próxima, chamada de Zoar. Foi então que Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruindo tudo que havia ali. Nesse ponto, a mulher de Ló desobedeceu os anjos e olhou para trás. E no mesmo instante, ela se tornou uma estátua de sal. A mulher de Ló hesitou e olhou para trás. Apesar de ter deixado Sodoma, Sodoma ainda estava em seu coração. Juntamente com o local, a mulher encontrou sua destruição. O fato de ter se tornado uma estátua de sal mostra que se tornou algo estático e preso, um objeto que não pode fugir do próprio destino e que, ao mesmo tempo, não é muito resistente. Não havia como fugir do fim de Sodoma e Gomorra. Esse era o destino da mulher. Porém, posteriormente, com a vinda da lei de Deus entregue a Moisés, o sal se torna algo positivo. Em Levítico e Ezequiel, fica evidente que o sal era uma parte importante do antigo sacrifício religioso hebraico. Até os recém-nascidos eram esfregados com sal, como está escrito em Ezequiel. Quanto ao teu nascimento no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Ezequiel 16:4. O sal também era ampla e variavelmente usado em Israel. Os livros de Números e Crônicas apresentam o sal como um símbolo que confirma a amizade entre as partes. Comer sal juntos foi e ainda é um sinal de amizade em algumas regiões do Mediterrâneo. No entanto, o que percebemos no uso do sal na Bíblia é que sua função não passava muito de uma ferramenta. O sal em si não é visto como algo poderoso que tem valor espiritual. Na verdade, ele é um ótimo símbolo de preservação, pureza e, claro, sabor. Portanto, a ideia e o simbolismo por trás do sal é muito mais importante na Bíblia do que os supostos poderes da substância. Dentre as ideias relacionadas com o sal, a mais importante é tratada pelo próprio Jesus. A relação entre o povo de Deus e o sal. No capítulo 5 de Mateus, Jesus diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Mateus 5:13. Jesus disse: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Esse ensinamento quer dizer que os cristãos são agentes que promovem a verdade do reino de Deus neste mundo. O sal tem a função de preservar e dar sabor ao alimento.
Já a luz tem a função de iluminar as trevas. A frase de Jesus não possui condições. Cristo não diz vocês devem ser ou vocês serão. A frase simplesmente afirma com convicção: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Isso significa que todo aquele que é nascido de Deus necessariamente é sal da terra e luz do mundo. Não é possível que exista um cristão sem essas características. Mas o que Jesus quis dizer exatamente com o sal da terra? Na frase, o Filho de Deus está explorando as qualidades do sal, seu sabor e sua capacidade antisséptica. Nos dias de Jesus, o sal era importante para preservar alimentos. O cloreto de sódio era a melhor solução para impedir a deterioração de alimentos e servia como tempero. Assim, os cristãos deviam ser uma ferramenta de preservação. Os verdadeiros devem constantemente combater a corrupção moral e espiritual da sociedade. O sal age de forma não visível. Não podemos vê-lo agindo nos alimentos. Pelo olhar, não sabemos se algo foi temperado. Já o sabor torna isso inconfundível. A presença da igreja deve ser semelhante. Talvez visualmente a ação dos cidadãos do reino de Deus seja invisível, mas o próprio Deus sabe o quão depravado e perverso seria o mundo se não fosse a presença dos santos e de suas orações. Jesus também diz que o sal não serve para nada se perder seu sabor. Essa observação é um tanto quanto estranha para nós. Já compramos um sal já selecionado e pronto. Na época de Jesus não era assim. O sal era retirado principalmente do Mar Morto. No entanto, dependendo da fonte da região utilizada, o sal se tornava alcalino ao ter contato com outras substâncias. Assim, ele se tornava sem gosto e inútil. Uma vez insípido, o sal não ganhava novamente o sabor. A frase era direcionada aos fariseus, que se orgulhavam de sua religiosidade e legalismo. Nada disso tinha a ver com a essência das Escrituras. Os religiosos se misturaram ao mundo e perderam o sabor original. Não serviam mais para nada a não ser serem jogados fora, pois não tinham mais a essência da palavra de Deus. Portanto, a fala de Cristo revela um alerta importante e ao mesmo tempo aterrorizante. Deus está pronto para lançar fora aqueles que, mesmo com o conhecimento de sua palavra, tornam-se iguais ao mundo. Aqueles que pensam que são sal da terra talvez não passem de uma mistura monótona e sem sabor. Segundo Jesus, só existem duas possibilidades. Ou você é o sal da terra, ou é um sal insípido que será lançado fora para ser pisado pelos homens. Qual dos dois tipos de sal você é? Diante de tanta informação, é inegável que o sal tem um valor que supera o de deixar nossas refeições mais gostosas. Sua importância histórica, espiritual e simbólica é tremenda. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Eu fico por aqui e até a próxima.